Fala, escolhidos! Arthur Jorge apareceu no Boletim Informativo Diário da CBF nesta quarta-feira e está liberado para comandar o Botafogo. O técnico português vai estrear nesta noite contra a LDU, na altitude de Quito, no Equador, em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. O Botafogo pode enfrentar a LDU com 4 atacantes. O GE revelou a escalação que o técnico Arthur Jorge pretende mandar a campo pela segunda rodada. Há novidades na equipe. Com diversos desfalques, Luiz Henrique e Jefinho devem ser titulares com Júnior Santos e Tiquinho Soares, formando a dupla de ataque, num 4-4-2. No meio, Danilo Barbosa formaria a dupla de volantes com Marlon Freitas. Desta forma, segundo o GE, o provável Botafogo para encarar a LDU na altitude tem Gatito Fernandes, Matheus Ponte, Lucas Halter, Alexander Barbosa e Hugo, Luiz Henrique, Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Jefinho, ou Tietê, Júnior Santos e Tiquinho Soares. Arthur Jorge tem um filho jogador de futebol, com o mesmo nome que ele. O zagueiro do Farense deu entrevista ao site GE e contou como a família recebeu a notícia do acerto do treinador com o Botafogo, no qual estreia na noite de hoje. Eu tive conhecimento assim que houve os primeiros contatos entre ele e o clube. Fiquei entusiasmado com a possibilidade, assim como ele, e contente por ter se concretizado. Acredito ser um enorme desafio, mas ao mesmo tempo um grande motivo de orgulho, poder comandar uma equipe tão grande e com tanta tradição, afirmou Arthur Jorge ao GE. Arthur Jorge Filho, no caso. Aos 29 anos, o filho deixou um recado para o treinador do Botafogo em um bilhete. Quero te desejar muita sorte, e para a equipe também, que o sucesso de uns estará sempre ligado ao sucesso de outros, de forma umbilical. Sinto que está preparado para este desafio, e sei que tem todas as condições para triunfar nesta caminhada. A família está toda torcendo muito, e o Botafogo ganhou inúmeros torcedores aqui em Portugal, que irão acompanhar desde já todos os jogos em busca da vitória. Esta é uma ambição e a forma de estar no futebol, a ganhar e a querer sempre mais e mais. Boa sorte, declarou Arthur Jorge. A LDU, adversária do Botafogo, vive um momento de adaptação neste começo de temporada. Campeã da Copa Sul-Americana e do Campeonato Equatoriano em 2023, a primeira na história do futebol equatoriano a ser campeã continental e nacional no mesmo ano, a equipe passou por uma mudança de comando, com a saída do técnico Luiz Zubeldia, que não renovou o contrato. Para o lugar dele, chegou o espanhol Joseph Alcácer, que ainda tenta implementar as ideias de jogo no elenco, que ainda é o mesmo do ano passado. Uma das mudanças no elenco da LDU de 2023 para 2024 foi a saída do centroavante Paulo Guerreiro. O peruano, de 40 anos, marcou 8 gols em 20 jogos na última temporada e saiu para defender a Universidade César Vallejo. Para o lugar dele, chegou o paraguaio Alex Arce, que defendia o Independiente Rivadavia, da Argentina. O começo é animador. São 9 gols marcados em 8 partidas pela equipe blanca, artilheiro do torneio nacional. A partida de hoje terá transmissão pela ESPN. A arbitragem fica por conta de Andrés Matonte, do Uruguai, primeiro assistente Martin Sopin, do Uruguai, segundo assistente André Nievas, do Uruguai, o quarto árbitro fica com Esteban Ostoji, do Uruguai, o VAR Andrés Cunha, do Uruguai, junto com Richard Trinidad, do Uruguai. Falando agora de outro assunto, chato, mas vamos falar. Apesar de ter entrado com ação contra John Textor na justiça, pedindo que apresente provas das denúncias de manipulação de resultados no futebol brasileiro, o Palmeiras crê que o acionista da SAF do Botafogo não vai responder. Assim, o clube paulista pretende cobrar indenização. A informação é da ESPN. O Palmeiras ainda solicitou a inclusão de multa diária fixada em caso de John Textor não apresentar as provas nesta ação, que corre na Vara Civil do Tribunal da Justiça do Rio de Janeiro. O Vasco está chateado com o Botafogo, de acordo com a coluna do Guilherme Amado no site Metrópolis. O clube cruz-maltino se sente, de certa forma, traído porque o alvinegro desistiu aos 48 do segundo tempo de mandar jogos no Maracanã. Explica-se, o Vasco precisa de um número mínimo de jogos no Maracanã para vencer a licitação. Assim, incluiu Santos, Brusque e Botafogo como prováveis mandantes de partidas. O Glorioso, contudo, desistiu de participar.
Um dos motivos é a boa relação do acionista da SAF, John Textor, com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. A disputa pelo estádio entre o consórcio Maracanã para todos, Vasco e W Torre, consórcio RNG Arena 360 de Brasília e consórcio Maracanã, Flamengo e Fluminense, está com interveniente anuente. O Vasco ainda não desistiu do Maracanã, mas diante das dificuldades no processo de licitação, planeja conversar com o Botafogo para atuar no estádio Newton Santos durante a reforma de São Januário, que ainda não teve data confirmada para começar. A informação é do jornalista Lucas Pedrosa, no SBT Esporte Rio. O plano B é conversar com o Botafogo pelo Newton Santos. O Vasco sempre vai lotar estádio se jogar fora do Rio, mas não é o ideal, porque treina aqui. O Vasco tem boa relação com o Botafogo, contou Pedrosa. A relação entre as duas diretorias continua boa, mesmo depois de John Textor não ter aceitado participar da licitação do Maracanã junto com o Clube Cruz Maltino, em virtude da amizade com o presidente do Flamengo e concorrente no processo, Rodolfo Landim. A relação do Vasco com o Botafogo não está manchada, muito pelo contrário, completou o jornalista. Ansioso pelo jogo, vamos aguardar por uma vitória, ver como o Arthur Jorge vai se portar no primeiro desafio dele. Compartilhe esse vídeo nos grupos de botafoguense, deixa o like, se inscreva, tamo junto, valeu e até a próxima.